homem servir a causa de Jesus. Na sombra do abacateiro existia paz e muita luz. Na sombra do abacateiro vi um homem servir a causa de Jesus. Na sombra do abacateiro existia paz e muita luz. O evangelho que ali se estudava tinha força do Cristo Jesus. E Chico ali estava alimentando almas, irradiando luz. Chico ali estava alimentando almas, irradiando luz. Chico Xavier, discípulo de Jesus. Chico Xavier, serviço do mestre, espírito de luz. Chico Xavier, discípulo de Jesus. Chico Xavier, a serviço do mestre, espírito de luz. Na 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 na. Xavier, com sua calma, no abacateiro estava, aconselhando almas com muito amor, doando luz. Esse homem iluminado convidava o povo a seguir os passos do Mestre Jesus. Chico Xavier, discípulo de Jesus. Chico Xavier, a serviço do mestre, espírito de luz. Chico Xavier, discípulo de Jesus. Chico Xavier, a serviço do mestre, espírito de luz. Na 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 na. Exemplo de fé e esperança, um ser iluminado que nos conduz ao caminho do verdadeiro amor. Francisco Cândido Xavier, espírito de luz. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Jesus Cuidando de Você. Estamos aqui com maior amor, com maior carinho, preparamos esse programa para vocês, assim, para estarmos juntos, porque, na verdade, o nosso papel é apenas o de ser portador de uma mensagem de amor. Todo o resto acontece por causa de vocês. Aliás, isso também acontece por causa de vocês. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que existe a TV Nova Luz, para poder divulgar a doutrina espírita, para levar a consolo, entendimento, né? É muito importante estudar e entender algumas coisas que acontecem conosco, para não deixar, não viver como papel ao vento, sendo levado para um lado e para o outro. Precisamos, já é tempo de tomar nas nossas mãos o nosso destino. Somos capazes, sim, de fazer isso. Você é capaz de fazer isso? Como é que você está hoje? Como é que começou o seu dia?
Para você é manhã, como aqui para mim, ou você já está em um lugar onde o sol já brilha mais forte, ou talvez você já esteja mesmo sob as estrelas, como estão nossos amigos do Japão, por exemplo. Então, vamos começar esse programa. Hoje nós estamos completinhos e eu gosto muito de chamar os nossos amigos Giane Torres, Marcos Vinícius, Ciara Miragaia, a nossa querida Declair Rodrigues e o Luiz Romeu, que junto comigo estamos aqui de mãos dadas para fazer uma hora inteirinha de muito amor, porque esse amor não é só o que vai daqui para aí, é o que vem de vocês para nós, que nós sentimos muito aqui no nosso coração. Como sempre, eu vou passar a palavra agora para a Giane, acalmando a nossa mente para podermos desfrutar cada vez melhor, porque nós podemos ser calmos e alegres ao mesmo tempo, não é verdade? Então vamos lá, vou passar para a Giane. Olá, amigos. Realmente, Soninha, é uma hora de muito amor, uma permuta. E nós sentimos o amor que vem de todos esses companheiros e nós sempre nos doamos nessa uma hora de programa com muito amor. Nós iniciamos aqui, antes do programa, nós estávamos conversando e eu estava falando da natureza, que todos os dias nós acordamos e não nos damos conta de tudo que acontece ao nosso redor, do bom dia de Deus que nos chega a cada manhã. E a natureza é um exemplo de doação, de serviço ao bem, ao próximo. Nos doa aqueles raios luminosos, a brisa suave que nos toca a face, aquele aroma das plantas, o cheirinho da terra molhada quando há uma chuva. Tudo isso é doação desses irmãos. E a gente nem sempre se dá conta disso. Não nos pede nada em troca. O pássaro chega, pousa próximo a nós, emite aquele cantar de amor, de harmonia, de alegria, e não nos pede nada em troca. A chuva cai e traz aquele frescor, também não nos pede nada em troca. Quantos benefícios, meus amigos, nós recebemos diariamente? Todos esses benefícios presentes de Deus. Então, nesse momento de oração, eu quero convidar todos vocês a juntos nós elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, para juntos agradecermos por toda essa doação de amor que nós recebemos a cada amanhecer e que possamos, ao observar toda essa doação amorosa, aprender a lição de servir e prosseguir, sem esperar nada em troca, apenas tendo a alegria de servir, pois como a gente sempre escuta, é dando que se recebe. E nós recebemos muito. Vamos doar um pouquinho, então, agora, do muito que nós recebemos? Vamos vibrar por todos os nossos irmãos necessitados, através da nossa oração. Vamos, então, nesse momento, nos unir em pensamentos, em corações. E vamos trazer em nossa mente aquela imagem linda do nosso Mestre Jesus. Hoje, vamos nos lembrar de uma passagem em que Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos. Essa mensagem linda de humildade, de serviço ao próximo, se colocando como um servidor e amorosamente banhando os pés desses companheiros. Que essa imagem possa agora vir em nossa mente, nos convidando ao serviço no bem, com humildade e com alegria. Senhor Jesus, estamos nesse instante unidos pelos laços fluídicos do amor e desejamos, Senhor, assim como nos foi passado,
através dos seus exemplos, doar um pouco do nosso amor a todos os nossos irmãos necessitados. Que a nossa prece, Senhor, sirva como um bálsamo de luz, chegando em todos os lares, em cada coração, em cada mente, em cada irmão nosso em humanidade, em seus diversos reinos, pois temos muito, Senhor, o que agradecer por tudo que nos oferece a cada dia, pelos raios do sol que nos aquece, pelo ar que nos traz a vida. Nós agradecemos pelo solo que nos dá o alimento. Senhor, nós agradecemos pelos animais que fazem crescer dentro de nós o desejo do amor, da compaixão, nos ensinando o significado da amizade e do amor. Nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade da reencarnação, pelo trabalho material e espiritual. Te agradecemos, Senhor, pelo pão nosso de cada dia, pela oportunidade do estudo. Mestre, temos muito que lhe agradecer. Ficaríamos aqui em nossa oração, só lhe agradecendo. E é por isso, Senhor, que queremos retribuir um pouquinho, solicitando nesse momento que as vibrações do nosso amor possam se espalhar por todo o nosso planeta Terra, criar nesse instante uma rede fluídica de amor, cobrindo toda essa nossa casa planetária, envolvendo todos que aqui fazem parte dessa nossa família universal. Mestre, continue cuidando e protegendo cada um de nós e que durante a nossa caminhada consigamos aprender a lição de servir, servir com humildade, com amor e com alegria. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, nós iremos agora ouvir o Marcos. Deixa eu passar aqui o fone para ele. Bom dia, meus amigos. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações. Hoje o nosso estudo é muito interessante. É do livro Fonte Viva, do benfeitor Emmanuel, e ao capítulo 82, cujo título é Quem Serve, Prossegue. Então, Emmanuel ele vai pegar do Evangelho de Marcos, o versículo 45 do capítulo 10, onde Jesus nos fala: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, permutando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra de hora a hora, dando carne e sangue em benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre,
e encontra 1000 recursos dentro de si mesma, na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros, por não estimar a movimentação própria na satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos. Aprendiz do Evangelho, que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes, permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto, companheiro fiel da Boa Nova, está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se em benefício de todos, até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Essa leitura de hoje nem precisa de comentários. Por si só, ela já traz todas as explicações necessárias para nós. A começar por Jesus, o nosso mestre, companheiro, criador do planeta Terra, governador do nosso planeta. Ele fez questão de encarnar entre nós para servir. E toda a sua vida foi uma existência de serviço, de amor ao próximo, nos mostrando o caminho para a libertação. E como o próprio Emmanuel nos coloca, a natureza, em todos os seus pormenores, é um serviço constante. O sol nos serve, a chuva também, os riachos, os animaizinhos, as flores, os frutos, tudo na natureza é um serviço constante, demonstrando a grandeza de nosso Pai. Então, todos nós somos servidos nas pormenores coisas da nossa existência e precisamos aprender também a servir. É uma via de mão dupla. Precisamos servir e também devemos nos deixar ser servido. Assim nós vamos crescendo, assim nós vamos evoluindo. E quando aprendemos o segredo de servir, nos tornamos pessoas dinâmicas, porque o próprio Emmanuel diz que quem serve prossegue, não fica estagnado no tempo. Aquela pessoa que está acostumada a só ser servida, no momento que não encontra ninguém para servi-la, ela fica estagnada, fica parada no tempo. Não tem nenhuma criatividade, não tem leveza. Então é importante nós aprendermos a servir, porque o próprio Cristo falou que quem quer ser o maior no reino dos céus, que se torne menor aqui na terra. E uma forma de nós nos tornarmos menores é servindo, porque quando nós servimos, nós começamos a cultivar a humildade dentro de nossos corações. E a vida nos apresenta várias situações para que nós possamos servir, seja em nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, no nosso templo religioso, junto aos amigos, sempre há oportunidade de servir. E aquele que serve sente-se mais feliz por servir do que por ser servido. Então, meus amigos, aproveitemos as grandes lições que a natureza nos traz, as grandes lições que nosso Pai nos traz, que até hoje nos serve com tantas coisas belas para trazer aos nossos corações a felicidade e a paz, e aprendamos a servir, todos nós. Porque no nosso serviço diário, nós estaremos nos libertando das amarras que nos prendem ainda ao nosso passado, que muitas vezes nos traz tristeza e nos traz amarguras. E no momento que nós nos colocamos à disposição para trabalhar e servir, na verdade, estamos realizando uma terapia para a nossa alma e para o nosso coração, nos libertando e caminhando rumo à nossa felicidade.
Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e passo a palavra agora para a nossa irmã Sônia. Ai, muito bem, deixa eu olhar aqui o tempo. É interessante, né? Como que servir é bom, né? Tira nosso foco das coisas ruins também, porque às vezes a gente tem a tendência a ficar se vitimizando, né? Se sentindo coitadinho, eu não consigo, eu não posso. E é uma coisa interessante, porque nós viemos para esse mundo com os recursos necessários para vencer. É tudo muito difícil para alguns e é mais fácil para outros. Que Deus seria esse, né? Que bondade seria essa de escolher, né? De ter os eleitos as coisas mais fáceis. Então, nós precisamos nos apegar a Deus mesmo, nos apegar a oração quando estiver muito difícil, né? E buscar, porque servir a Deus é tanta coisa, né? Tem tanta forma de servir a Deus. E se cuidar também é uma forma de servir a Deus, né? Prestar atenção para não cair nessa lamentação, né? Nessa coisa de ficar sempre reclamando, e porque isso espalha ao redor uma energia difícil, uma energia pesada, né? Então, é prestar atenção, né? Me veio isso agora para falar para vocês, prestar atenção e não se deixar arrastar pelas emoções, não se deixar arrastar pelo sentimento que muitas vezes não é real, né? Pelo pensamento que muitas vezes só quer mesmo testar, só quer. E aí eu fico pensando aqui, porque, por exemplo, quando você vai fazer uma coisa e não consegue, e você queria muito aquilo, qual o sentimento que você tem? Você tem aquela tendência a dizer, nossa, eu nunca consigo, isso sempre acontece comigo, né? Ou você é daqueles que dizem assim, da próxima vez vai dar certo, eu vou tentar novamente. E às vezes a gente diz tantas vezes, eu vou tentar novamente, que chega um momento que parece que não vai dar mais certo. E é nessa hora que a gente precisa acreditar em Deus, né? E fazer uma oração, estar sempre orando, e sempre buscando oportunidade, que elas aparecem a todo momento, né? É que nós reagimos, né, nas coisas que nos acontecem agora, nós reagimos em nome de todo o nosso passado. Já pensaram nisso? Cada coisa que nos aconteceu no passado foi deixando marcas. E às vezes nós não entendemos que é preciso distinguir entre o que é do passado e deixar no passado e o que é do presente, né? Eu fico pensando, por exemplo, no sentimento que eu gostaria de trazer para vocês hoje, que é a mágoa, né? A mágoa, ela diz respeito a algo que nós sentimos quando alguém nos desagrada ou algo nos desagrada. Quando alguém, de uma certa forma, nos machuca, né? Porque a mágoa no Nordeste a pessoa fala muito de estar magoado, né? Magoado no sentido de bateu, por exemplo, bateu com a perna em algum lugar e fica aquela mancha roxa e ficou magoado. E é isso, né? É como se ficasse uma mancha, que se ficar muito tempo, se a gente deixar essa mancha, uma mancha no coração, digamos assim, né? Se a gente deixa muito essa mancha, ela acaba se transformando em rancor. E esse rancor, às vezes, leva até um desejo de vingança. E não precisa ser uma vingança de matar o outro, de querer, é simplesmente de querer que o outro não seja feliz, ou querer que o outro não consiga aquilo que você não conseguiu. E isso é uma forma de se machucar cada vez mais, porque quanto mais tempo a gente deixa essa mágoa crescer, essa ferida vai ficando tão grande e vai ficando mais difícil de cuidar. Então, como é que a gente pode fazer
para não deixar que isso aconteça, né? Porque tem pessoas que são muito suscetíveis, né? Elas são sensíveis, mas não é que elas sejam sensíveis, talvez, às vezes, elas não conseguem perceber, sabe, o que é delas e o que é do outro, e perceber que o outro também tem o direito de fazer aquilo que ele faz. A gente que não deve deixar, precisa se fortalecer para não deixar que aquilo que o outro faz nos magoe. É claro que às vezes a gente fica frustrado, ou a gente pode ficar surpresa com alguma coisa, chateado, triste, né? Mas é não deixar isso virar uma marca, né? Virar uma ferida e ficar cultivando isso. Então, vamos pensar em algumas coisas assim, muito superficiais, e aí eu sugiro que vocês aprofundem isso, ou podem perguntar alguma coisa para a gente aprofundar também. Por exemplo, é entender a razão do porquê você está se sentindo magoado. Eu estou magoado porque o meu filho não veio me abraçar no dia do meu aniversário. Tá bom, eu estou magoada com isso. E aí, por exemplo, né? E aí, o que você vai fazer com isso? Eu estou magoado porque o meu marido não lembrou do nosso aniversário de casamento, por exemplo, que é uma coisa que acontece bastante, né? Eu estou magoada porque o meu chefe não reconheceu um trabalho que eu fiz com tanto esforço, que ficou tão bom, e ele não reconheceu como eu gostaria que ele reconhecesse. Na verdade, a gente nem fala isso, a gente fala que ele não reconheceu, né? E esquece que talvez ele tenha reconhecido do jeito dele. E é isso que a gente precisa começar a pensar, entender a razão do porquê eu estou magoada. E aí, quando você entender, você compreender que o outro tem uma forma diferente de agir, de ser, que não é igual à sua, né? E é muito importante tentar separar o que é da sua responsabilidade e o que é da responsabilidade do outro. E, se possível, sempre que possível, conversar, sabe? Conversar e dizer, olha, por que isso? O que é que aconteceu? Eu estou me sentindo assim, isso que eu entendi dessa forma. E às vezes o outro pode dizer para você, não, mas não é nada disso. E pode dizer, não, eu hoje tive um dia horrível no trabalho, mas eu te amo, enfim, sei lá o quê, né? No caso do esquecimento do casamento, ou, enfim, a outra pessoa pode ter uma explicação para isso. Se ela não tiver uma explicação, você entender que é o jeito dela, e que você não precisa ficar magoado. A gente não pode, não deve, pelo menos, se deixar levar por isso, né? Então, servir a Deus também é isso, também é entender que nós estamos aqui numa vida de relacionamento, e que relacionar-se não é só a parte do outro. Tem dois lados, o lado do outro e o nosso lado. E aí a gente, com o exemplo, talvez, de não se magoar à toa, a gente vai mostrando para as pessoas também que é possível viver dessa forma. E eu não estou falando de passar pano, não, eu estou falando de tentar resolver, tentar esclarecer. Caso não seja possível, perdoar. E perdoar, como a gente sempre fala, né? Não é esquecer, é perdoar, é entender que o outro é aquilo. É perdoar a nós mesmos por não ter sido perfeitos, porque às vezes a mágoa vem porque nós nos julgamos imperfeitos porque não conseguimos fazer aquilo que o outro esperava de nós, ou que nós achávamos que eles esperavam. Então, é o perdão e o auto-perdão, é sempre muito importante, né? E nesse perdão e auto-perdão, é prestar atenção no outro, prestar atenção quais são as limitações dele também. Olha só, para mostrar esse exemplo é um grande serviço para o nosso mundo, sabe? Parar com os conflitos, parar com a raiva, porque a própria mágoa, qualquer sentimento que nos perturbe, simplesmente perturbam também o nosso entorno. Não há nada que nós
possamos sentir sem expressar isso, mesmo que inconscientemente. Né? O nosso pensamento, ele vibra e ele se expande em ondas. Já quando você está num lugar que você está muito alegre e as pessoas, você chega e as pessoas estão meio tristes, já aconteceu contigo de você estar muito alegre e de repente aquele ambiente muda, sobe, fica up, né? E também o contrário pode acontecer. Qual a parte que você prefere? Levar a tristeza ou levar a alegria? Não a alegria superficial, mas a alegria do coração. Então vamos cuidar para não nos magoarmos, para não deixar uma ferida crescer dentro do nosso coração, né, da nossa emoção, né, e sair do papel de vítima. Por que aconteceu isso comigo? Por que ele fez isso? Muitas vezes nós corremos para esse lugar, principalmente quando a dor nos alcança, quando a dor nos toca, né, para nos mostrar que alguma coisa precisa ser modificada em nós, principalmente, às vezes no outro, mas também, principalmente em nós, é a hora de não fugir para o lugar da vítima. É ter coragem, é orar a Deus, é pedir força, é lembrar que Jesus cuida de nós o tempo todo, tá bom? Então é isso. Experimente fazer isso. Se alguém te magoar, procure entender a razão, compreender que o outro tem suas dores, as suas limitações, se possível conversar francamente, ouvindo o que ele tem para te dizer, e estar capaz de ouvir, né? Se preparar para ouvir, porque muitas vezes você não vai gostar do que você vai ouvir, mas tudo bem, né? Tá tudo certo. A vida é assim mesmo, a gente vai aprendendo. O importante é, quando nós nos modificamos, nós modificamos o mundo também, transformando-nos para melhores pessoas, melhores seres humanos, nós estamos também ajudando a humanidade. Vamos fazer um exercício, vamos acalmar o nosso coração, acalmar nossa mente e fazer um exercíciozinho rápido para lidar um pouquinho com essa mágoa que todos nós temos, ou já teve, ou vai ter em algum momento, uma coisinha pequena, um desgosto, uma decepção. E não deixar isso se transformar em mágoa, porque quando nós estamos magoados com alguém, é como se nós estivéssemos acorrentados, amarrados mesmo por uma corda. Nós pensamos nisso o tempo todo. Não é bem assim? Então vamos lá, vamos fazer. Eu convido você então, se puder, parar um pouquinho agora. Isso. E prestar atenção na sua respiração. Sentir o ar, sentir a vida entrando através do oxigênio. Isso, respire. Se possível, puxe uma respiração bem forte, profunda, até o diafragma. Isso, na altura do estômago. E expire, soltando os ombros, soltando o corpo. Diga para o seu corpo, que bom que você está aqui. A gente anda às vezes tão ocupado que não presta atenção, sente uma dor e às vezes nem sabe direito onde está. Sinta então o ombro, se estiver pesado, mexa e solte. Sinta como se estivesse agora tirando todo o peso. Isso, afrouxe todas as amarras da sua musculatura. Diga para o seu corpo, está tudo bem, Jesus está aqui, é o momento de relaxar. Isso, muito bem. Agora que você já está percebendo o seu corpo, eu quero que você permita-se imaginar-se, visualizar-se, perceber-se num lugar muito bonito. Crie um lugar seu, talvez você já tenha um lugar seguro, talvez você esteja começando. Despreocupe-se, sinta-se num lugar bom. Pode ser até mesmo aí onde você está, na sua casa, no seu local de trabalho.
Isso. Perceba os detalhes desse lugar, mesmo de olhos fechados. Se tem cheiro, como é que é a luminosidade, se é um lugar aberto, como é esse lugar, ao céu, como está. Vá criando os detalhes e perceba que quando você entra em contato com tudo isso, você é um com Deus. Você pode estar trancado dentro de uma casa de portas fechadas, janelas fechadas, cortinas fechadas e sentir-se com Deus. E perceber que Jesus, que é o Mestre Divino, que deu origem ao desejo desse programa de transbordar de amor, está aí com você. E Ele te convida a pensar se existe em você algum sentimento de mágoa, alguma mágoa, algo que te desagrade. E se existem pessoas que te magoaram, apenas pense nisso com Jesus, não precisa entrar em contato agora com essas pessoas e nem mesmo lembrar da situação. Imagine que Jesus te mostra uma corda que você tem nas suas mãos, uma corda grossa, e que você está puxando. E de repente você percebe que do outro lado da sua corda está essa pessoa, ou essas pessoas. E você percebe que você puxa e elas puxam, e você continua aí num esforço, até pode se sentir cansado, triste, magoado. Jesus então diz para você simplesmente: meu filho, minha filha, solte esta corda. Solte a corda. Liberte-se de tudo isso. Liberte-se desta mágoa. Liberte-se da dor, do sofrimento. Basta. Solte a corda. Solte as pessoas. E aí você vai percebendo que lá do outro lado da corda, as pessoas também estavam magoadas, também sentiam dores, estavam cansadas. Mas você agora deixe que elas fiquem por conta de Jesus, que assim como cuida de você, cuida de todos os habitantes deste planeta, todos os seres. Despreocupe-se. Sinta-se leve agora. Você pode até estender os seus braços para o Mestre e abraçá-lo. Sentir esse abraço bom, esse conforto de quem já não precisa mais se prender à dor e ao sofrimento. E aí, com esse abraço gostoso, sentindo-se inteiramente bem, saudavelmente bem, protegidamente bem, você vai voltando com Jesus no coração, com muita gratidão para o aí agora onde você está. Isso. Talvez Jesus tenha alguma coisa a te dizer. Apenas preste atenção nisso agora. Ouça se Ele tem algo a lhe dizer, ou se você quer dizer alguma coisa para Ele
Isso. Muito bem. Lembre-se que a qualquer momento a oração nos liga a Deus, nos liga ao Mestre Jesus, e você pode conversar sempre que precisar, sempre que desejar, porque Jesus está sempre cuidando de você. Muito bem. Volte agora a atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Sinta que algo já mudou em você, mesmo que você ainda não perceba. Algo já está diferente. Algo já começou a ficar muito bem. Seja feliz. Volte com todo o aprendizado desse exercício. Abra os seus olhos, o seu coração e o seu ouvido para ouvir a nossa Declair. Olá, amigos. É tão bom estar aqui. É tão bom participar disso tudo. E conforme eu fui assistindo tudo, quando chegou a leitura, nos remete a tantas coisas, não é? Esse estudo. E quando a Sônia começou a falar sobre o tema, ela falou várias palavras, várias coisas, e eu anotei algumas palavras que me remetiam a uma lembrança. A lamentação. Vocês conhecem a minha história, né? De tudo que eu já falei. Eu lamentava muito o acontecido comigo. E aí a Sônia falou da energia difícil. Era uma energia difícil. Na minha casa, eu e meu marido, minha filha, que morávamos juntos ainda, depois de tudo aquilo, a energia era difícil, nós não nos olhávamos, nós não conversávamos. Cada um no seu cantinho. E a Sônia falou que a gente tem que prestar atenção na mágoa que nós temos. A mágoa era muito grande. Era mais que mágoa, era uma revolta muito grande. E prestar atenção na ferida. Era uma ferida profunda em nós. Era uma situação muito difícil. Difícil de cuidar, a Sônia disse. Uma ferida difícil de cuidar. Mas nós fomos à luta. Fomos à luta e procurar nos livrar disso tudo, dessa mágoa, desse sofrimento, essa pena de nós mesmos que nós tínhamos, de chorar nos cantos e não sentarmos para conversar. Era muito difícil, era um ambiente horrível na minha casa. Mas quando nós começamos a entender, quando nós começamos a perceber que sentar e conversar, falar sobre o assunto, um consolar o outro, sair do papel de vítima, não é? E entender a situação, colocando Jesus na nossa vida, e aí nós começamos a colocar Jesus na nossa vida, entender a situação. Aí nós realmente soltamos a corda que nos amarrava a todo esse problema, toda essa situação difícil, mas o tempo nos fez mais leves, o tempo nos fez voltar a ser tranquilos, quase felizes. Agora eu sou muito feliz, mas no momento, naquela situação, demorou um pouquinho. Mas nós conseguimos sair daquela situação tão difícil, tão ruim para todos, ruim para nós, para todos que nos cercavam. As pessoas não sabiam nem o que falar para a gente, nem participavam mais da nossa vida, porque era um ambiente tão triste, tão só de lamentações, que os amigos foram se afastando, porque eles não sabiam mais o que falar, não tinham mais consolo para nós. Graças a Deus, graças a Jesus, à espiritualidade, nós saímos dessa situação.
e estamos aqui, alegres, felizes, conseguindo falar sobre o assunto e contar nossas experiências. E eu separei umas palavras de Emmanuel e intitula-se assim: Endereço de urgência. É bem o tema de hoje. Nos dias felizes, trabalhar e servir mais. Diante das provações, trabalhar e servir com paciência. Nos momentos amargos, trabalhar e servir sem reclamações. À frente de injúrias, trabalhar e servir, desculpando sempre. Nas advertências da crítica, trabalhar melhorando as tarefas. No tumulto da discórdia, trabalhar e servir, promovendo a harmonia. Em meio à tempestade, trabalhar e servir com a luz da oração. Perante adversários, trabalhar e servir, valorizando a cada um. Na incompreensão dos amigos, trabalhar e servir, cultivando o silêncio. Nas arremetidas do mal, trabalhar e servir, confiando na supremacia do bem. Em qualquer circunstância, trabalha e serve quanto puderes. Quem trabalha, renova. Quem serve, oferece algo de si no amparo aos outros. E quem oferece algo de si em favor do próximo, age em 3 dimensões, beneficiando a si mesmo pelo merecimento da doação, ao necessitado pelo apoio do instante certo, e a divina providência pela execução do amor, que é a base de toda a lei. Por isso mesmo, o auxílio do mais alto verte dos céus para todas as criaturas. Mas o lugar onde estiveres trabalhando e servindo é o endereço de urgência para que se faça em qualquer necessidade a entrega imediata do socorro de Deus. Então, amigos, vamos servir, vamos trabalhar no bem, servindo dentro dos ensinamentos do Mestre. Fiquem na paz. Agora é a nossa amiga querida Yara. Vamos lá, Yara? Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu hoje vou falar sobre mantras. É muito interessante porque a maioria de nós, em algum momento na vida, nunca tinha ouvido falar ou não utilizava essa ferramenta de vibração, de concentração. E algumas vezes a gente até não compreendia. Mas para que serve isso, né? Para que eu vou ficar repetindo uma frase, um som? Que influência isso vai ter na minha vida? Pois é, mas isso é um recurso maravilhoso e que eu vou, em poucas palavras, tentar mostrar para vocês que o mantra não é uma coisa que somente o hindu ou o yogi pode utilizar como uma boa ferramenta para melhorar a sua concentração, para trazer vibrações boas. Bom, a palavra mantra, ela vem de 2 palavras em sânscrito. A palavra manas quer dizer mente e ferramenta. Então, na verdade, mantra quer dizer uma ferramenta para a mente. O mantra foi criado, foi projetado para ajudar as pessoas que quisessem praticar alguns momentos de meditação, de concentração.
ele é realmente uma ferramenta para isso. E ele consiste numa vibração sonora em que nós focamos, nós concentramos a nossa consciência, os nossos pensamentos. Também nossas emoções e, no fundo, nós queremos alcançar alguma coisa que nós vamos chamar de nossas mais altas intenções. Quando você vibra um mantra, você está procurando se concentrar, se centralizar mais, sair dessa confusão que muitas vezes a gente vive, o que se chama em algumas filosofias desse mundo dual, que você não se consegue se encontrar, né? E muitas vezes você se perde e esquece que o verdadeiro eu, aquela fonte divina, está aqui dentro da gente. Então, quando a gente está nesse redemoinho, o mantra vai te ajudar muito a se concentrar de novo, a centralizar essa energia. Com o tempo, a vibração do mantra, que vem através do mantra, ele vai entrando mais e mais profundamente na nossa consciência, ajudando a sentir uma sutil e poderosa força que vai trabalhar dentro de cada um de nós e vai nos levar a estados de atenção mais profundos. Hoje em dia se fala tanto da meditação e é muito interessante que quando a gente começa a estudar um pouquinho mais, a tentar entender um pouco mais, a ler um pouco e praticar um pouco mais de meditação, a gente começa a notar o quanto que isso nos faz bem e o quanto a gente nota que algumas pessoas à nossa volta, no nosso convívio, no nosso dia a dia, precisariam também disso. Como vai ajudá-las. Um dos mantras mais recitados em todo o mundo é o mantra Om. E ele é considerado o som da criação do universo. E esse mantra, dizem, né, quer dizer, os estudiosos falam que no mantra Om estão contidas todas as vibrações que existiram, que existem e existirão em todo o universo. Ele também é a raiz energética de alguns outros mantras que são mais longos e muito conhecidos. Alguns, como, por exemplo, é muito comum as pessoas que utilizam esses cordões, a gente vê muitos budistas usando isso, e quando eles vão fazer os mantras, eles usam o Om Namah Shivaya, que é um mantra em que você diz, mais ou menos, que você se inclina a Shiva, que é um deus, e que Shiva consiga fazer com que você veja seu interior, tá? E veja a verdadeira realidade. Existem outros, como, por exemplo, também o Om Mani Padme, que também é outro mantra muito conhecido. Mas olha que interessante. Os mantras hindus são muito populares, mas eles são em sânscrito. E muitas vezes, muitos de nós não temos nem interesse em entender o que aquele mantra fala ou tentar repetir essas palavras numa língua que a gente não conhece. E aí vai a questão muito interessante. Existem mantras em diversos idiomas, em muitos idiomas. Um dos mantras mais populares no cristianismo, sabe qual é? Simplesmente o nome Jesus. Jesus é um mantra. Se você se concentrar e repetir Jesus várias vezes, você está vibrando um mantra. No catolicismo, existe um mantra muito conhecido, que é a Ave Maria. A Ave Maria é um mantra. E nós usamos no catolicismo há muito tempo. Existem os mantras também de outras religiões, os judeus, por exemplo, eu não sei falar bem,
Baruch Atah Adonai, eles também utilizam. E os muçulmanos repetem o nome de Alá como um mantra. Portanto, amigos, escolham seu mantra. Procurem, leiam, escolham aquele que faz bem ao teu coração, aquele que te faz entrar lá dentro, encontrar a sua chaminha divina, e utilizem essa ferramenta com muita frequência. Eu recebi uma sugestão de uma mestra minha, de que eu fizesse meditação e vibrasse um mantra todo dia ao acordar. A primeira coisa que eu fizesse fosse isso. De preferência, antes mesmo de dizer bom dia a alguém. Às vezes não é possível, é uma questão de educação. Você está dormindo lá de alguém, minha mãe está dormindo do meu lado, eu acordo, não vou dizer bom dia? Falta educação, né? Então eu posso dizer bom dia, e logo depois que eu me encolha no meu cantinho, faça a minha meditação e faça o meu mantra. Faz muito bem. Traz uma energia maravilhosa para o seu dia. Tentem fazer isso. Beijo para vocês. Olá, amigos, bom dia. Tudo bom com vocês? Mas, Yara, que o amor nos una e a luz nos proteja, não é também um mantra? Também é um mantra. Tem vários, é só escolher. Não, que a gente utilizou sempre, né, desde da chegada desse lindo casal que chegou até nós, né, que trazido aqui pela Giane, né, da sua mentora querida, para a gente se tornou um mantra da gente de encerrar, né, e pedir, né, o amor e a proteção, né, não, Giane? É verdade, Luiz. Esse mantra me acompanha há 13 anos. 13 anos. Nós sempre finalizamos o trabalho de radiação com o nosso grupo. A gente faz um abraço gigante e a gente fala esse mantra. E aí nós trouxemos para o Jesus Cuidando de Você. Há 13 anos esse mantra está vibrando conosco, trazido por essa mentora tão querida. Então a gente tem diversas formas, né? O agradecer também ao amanhecer, agradecer a Deus é um mantra, né? A gente falar com amor, agradecer a oportunidade de estar vivo, a oportunidade, né, de mais um dia de vida, a oportunidade da gente começar aquele novo dia em alta positividade, e a gente, quando dá graças a Deus que a gente já começa a abençoar o nosso dia e nos preparando, né, para a nossa caminhada. Mas, queridos amigos, né, nós vamos terminar a história que nós começamos no sábado passado, né, e nós vamos terminar hoje. Vou ser um pouquinho mais breve, só relembrando, né, o caso da nossa querida Joana, né, que ela, desde os 9 anos, era empregada doméstica, vivia numa família, né, muito... trabalhava numa casa, numa família rica, e até que um primo dessa sua patroa vem passar por lá, ela se apaixona, acaba se envolvendo, engravida, né? Ela manda o sustento para os pais, a mãe tem um derrame, o pai com salário não dava para sustentar, e ela, né, do abandono, posta na rua, né, assim que a sua patroa descobre que ela estava grávida do primo, né, e ela desesperada, andando até que ela é abrigada, né, numa instituição, que é uma instituição espírita, e que ela, ali abrigada, ela começa a ajudar, a trabalhar, recebe o convite, né, para poder ficar nessa casa espírita, né, e a nossa irmã, depois ela começa a se apaixonar pelo médico que atendia ali as gestantes e tem um mal súbito, né, acaba tendo um problema encefálico que ela fica cadeirante, fica 3 dias de coma, né, e vamos à saga dela, até que ela, na reunião mediúnica ali, é sugerido, os mentores da casa sugerem que ela passe por uma regressão no plano espiritual. E assim a gente começa do ponto de hoje, só fazendo uma recapitulação rápida. Quem quiser, escuta o programa de sábado anterior. Então,
A nossa querida Joana, né, ela, ao adormecer, ela se vê no plano espiritual, numa cadeira de roda ainda, mas vê 3 pessoas a chamando. E ela pensa, a cadeira anda, sem nenhuma movimentação, sem nenhum botão, ela pensa de novo, mas como eu vou parar? A cadeira para. E ali, dentre as pessoas que a recebe, está a dona Clarinda, que é a diretora dessa instituição, que é a Abriga Gestante, em que ela é abrigada, uma instituição espírita. E ali eles começam a falar com ela que era necessário ela relembrar o passado dela, para explicar todo o processo que ela está passando. E ela vai parar numa sala onde tem uma tela enorme, e Dona Clarinda, né, que também é diretora do plano físico, né, e ali trabalhando no plano espiritual também, começa a fazer uma prece induzindo. Joana começa a adormecer, e começa a aparecer para ela as imagens. Ela volta na Roma antiga, em que há uma menina de 15 anos de idade chamada Flávia. E ela trabalhava no prostíbulo, sua mãe fora prostituta, o pai desconhecido, então, desde novinha, ela já trabalhava ali, e aos 15 anos, né, depois de uma noite, né, cansativa, como sempre, a dona do local acorda todas para poder fazer a limpeza e deixar tudo limpo. Ela, com muita raiva, vai limpar a rua de fora, e eis que passa uma liteira e ela não presta atenção na hora que ela joga água, e um dos escravos que estavam carregando a observa. O escravo reclama com ela, perdão. E aí ela começa a jogar um monte de impropérios para os escravos, e de dentro da liteira, que era coisa incomum passar ali para aquele local, liteira luxuosa, uma pessoa de cabeça branca olha para ela. É Pompílio Caio, senador romano de família nobre, já viúvo há muito tempo e com os filhos mortos em guerra, vivia sozinho e levava uma vida licenciosa. A partir daquele momento, ele chama Flávia para viver com ele, e ela passa a residir com o senador. Ele tem uma missão, é designado para ir para a Galileia. Ele vai para a Galileia, e lá a Flávia, né, depois da vida de conforto Roma, continua tendo uma vida de conforto lá em Jerusalém. E tempos depois surge na casa do senador o seu sobrinho, Domícios. Esse sobrinho dele estava vindo de várias batalhas e saindo muito bem, e veio ao encontro do tio porque ele almejava, como tio, entrar também para o Senado e ascender na carreira política. E Flávia, olhando para ele, logo se apaixona, mas ela não queria dar, né, porque ela não queria perder o seu tutor, que a bancava e dava a ela uma vida de conforto, né? E ela tenta de várias maneiras seduzir Domícios, que a repele, tendo muita estima pelo tio, mas ela percebe que ele tinha também se encantado com ela, mas ele não cede a essa. Então ela, com raiva dele não aceitá-la, ela chora para Pompílio, dizendo que ela fora assediada pelo sobrinho. O tio senador ficou com muita raiva e expulsou seu sobrinho. Fez a transferência dele para terras muito distantes. Domícios, em terras distantes, sem assistência, contrai uma doença e sem assistência médica e longe da família, meses depois acaba desencarnando. E ela pensa só consigo: que pena, se ele tivesse atendido aos meus roubos, poderia eu ajudá-lo muito na sua carreira. Poxa, eu poderia convencer o seu tio. E mais à frente, Pompílio sofre uma derrota política, uma constrangedora derrota política. E ele, já cansado da vida do Senado, da vida de político, ele resolve, e também não acreditou muito na história da Flávia, na hora ele ficou com muita raiva, mas não acreditou muito naquela história, então ele a despede, dá dinheiro para ela e volta para Roma. Ela
apesar de chorar e implorar, ficou abandonada por ele. Ela foi para uma cidade mais próxima de Jerusalém, porque ali todos a conheciam e, sabendo que ela fora abandonada pelo senador, não queria encontrar os rostos conhecidos para poderem julgar. Ela sempre foi muito dispendiosa, né? Sempre gastou muito, nunca guardara nada para si, mas tinha muitos vestidos e muitas joias. Vendeu tudo com mais o dinheiro que o senador deu, comprou uma casa e, durante algum tempo, conseguiu manter a sua vida. Né? Meses depois, ela, com a ideia de reconquistar o senador, soube que ele teve uma febre em Roma e acabou desencarnando, acabando para ela a esperança de voltar a conquistá-lo. O tempo passou, suas economias acabaram e ela teve que fazer da sua casa para receber a frequência masculina. E assim ela passa aquele tempo, né, organizando na sua própria casa a receber homens que pudesse pagar. E certa manhã ela vê uma balbúrdia e ela olha pela janela para reclamar com as pessoas que estavam fazendo muito barulho, vê só pessoas maltrapilhas, coxos, cegos. E ela manda a empregada a trancar, a fechar a entrada da casa antes que invadam. E ela pergunta para onde vocês vão, e eles dizem, nós vamos ver Jesus. Ele, esse Jesus, quem é Jesus? E a empregada informa que é um rabi, que surgira e que fazia diversas curas. Ela, depois de vários abortos, depois de uma vida muito desregrada, estava sentindo uma dor no baixo ventre. E pensou consigo, bom, deve ser um desses curandeiros que estão por aí, e resolveu ir até lá. Foi até a praia, a água batendo, formando aquelas pequenas espumas, aquelas ondas de espumas na beirada, e aquela multidão. Ela achava que encontraria Jesus, um homem velho, barbudo, que certamente cobraria ela pela cura, ou por alguma beberagem, ou por alguma coisa que tivesse que fazer. E ela pergunta para uma moça que estava chorando muito, quem é Jesus? E ela aponta. Ela tinha visto Jesus no barco, a figura de Jesus incomparável. Né? E ela olha para Jesus e vê que Jesus era totalmente diferente do que ela pensava. Uma figura bonita até. E ela sai brigando com todo mundo, dando cotovelada, empurrando, até chegar diante do mestre. E Jesus pergunta para ela, o que queres que eu faça? Ela pensou em tanta coisa, mas se lembrou da sua dor no ventre em que ela sentia. Falou da dor, Jesus colocou a mão próxima e falou para ela, vá e não peques mais. Ela foi embora dali, se sentiu aliviada, melhor, até pensou em seguir Jesus, foi para casa, deitou, dormiu o dia inteiro, a noite inteira, só foi acordar no meio da tarde seguinte. Suas amigas que trabalhavam com ela nem conseguiram acordá-la para a noite de trabalho. E quando ela acorda, ela pensa consigo, eu devia estar muito cansada. Não sentia mais nada, mas atribuiu isso ao cansaço. E logo esqueceu de Jesus e continuou a levar sua vida leviana. 5 anos depois, com outro aborto, ela acaba desencarnando e clamando a Vênus, a deusa do amor. Nem se lembrava mais de Jesus. Mas Joana, quando acordara, lembrou-se, teve a impressão que o sonho que tivera, aquela pessoa, aquela mulher, era ela, vestida aquele vestido de seda, era ela era Flávia. E que o sobrinho do Pompílio era o Domícios, era o Antenor, o primo da sua patroa que a engravidou. E depois desse sonho ela começou a ter um comportamento diferente, voltou a trabalhar,
parou de reclamar, começou a frequentar o centro, né? E foi fazendo uma mudança na sua vida. Ainda voltou mais uma vez do plano espiritual para continuar vendo as cenas seguintes do que ocorrera mais adiante. E ela perguntou para a Dona Clarinda, que lugar é este? E ela disse, aqui é Alvorada Nova, um lugar de auxílio e de estudos no plano espiritual. E aqui você tem que entender e aprender que você não deve ir contra os que está te acontecendo. Você deve manter a resignação e servir e trabalhar pelo bem. Trabalhar em prol do próximo, trabalhar por você mesmo. E ela novamente acorda disposta, e dessa vez ela chega no centro e pergunta, depois de tanto tempo frequentando as reuniões, ela pergunta, que ela sempre perguntava quando é que ela ia ficar melhor. E ela muda o ponto dizendo, como eu posso ser útil aqui no centro? E todos se entreolharam, né, olhando para Joana, e ela então começou a trabalhar no centro, e ela falou, eu sinto uma vontade enorme de dar passe, toda vez que é o momento do passe, a minha mão começa a formigar, e aí ela começa o seu processo de estudo, o seu processo de renovação, ganha uma cadeira de roda melhor, ela consegue fazer as coisas, né, com mais mobilidade. E o doutor José Carlos se aproxima para ela e eu falei, Joana, eu marquei uma consulta para você amanhã à tarde. E ela tentando, desde então, ela sempre tentou fugir dele, porque para ela não haveria mais esperança. Quem é que iria querer se consorciar, casar com uma mulher cadeirante? E ele falou, Joana, não fique com medo. Vamos fazer esse exame. E mesmo que ele não produza nenhum resultado, eu quero que você saiba que eu quero ficar com você, que eu te amo. E Joana foi fazer os exames, né? Pela condição dela que ela ficou de não aceitar ou não a aceitação da doença, né? A depressão, tudo fez com que ela não conseguisse se melhorar. E o doutor José Carlos, né, com ela, ajuda. 2 anos depois, Joana entra no centro, caminhando, com o evangelho debaixo do braço, e perguntaram quem quer ler o evangelho, ela disse, eu quero ler o evangelho. Depois, novamente, no plano espiritual, ela se casa com José Carlos, já está grávida, e ambos vão para o plano espiritual juntos, e conversando animadamente, em Alvorada Nova, ela pergunta, por que o Antenor voltou? Por que eu tive encontro novamente do Antenor? Eles falaram, você vem nessa vida, nessa constante reencarnações. É um momento de perdoar. Porque se você não perdoar, um dos dois tem que ceder. Se nenhum dos dois ceder, vocês vão sempre continuar vindo nessa ida e volta das reencarnações. E ela pergunta, e quem era aquele meu protetor? Quem foi o senador Pompílio? E todos sorriram. Dona Clarinda, mais à frente, explica que Pompílio é o doutor José Carlos, que se prontificou, mesmo naquela reencarnação, ficando muito triste com a Flávia. Ele continuou velando por ela, orando, pedindo por ela, até que houvesse essa oportunidade dessa reencarnação em que, através da doença no corpo físico, ela pudesse despertar. Nessa encarnação, ela provou, trabalhou desde cedo, cuidou dos pais, ficou grávida e não fez o aborto, coisa que ela tinha feito, né, várias vezes na reencarnação há 2000 anos atrás, né, não rejeitou o filho. E a maior preocupação dela era como ela ia, depois de estar na rua, com um filho pequeno, como que ela iria sustentar todos aqueles. Ou seja, estava pensando em todos à volta que precisavam dele. Uma mudança tremenda na vida dela, né, e como o nosso Marcos, né, mais providencial do que hoje, em dizer que, né, quando Jesus diz
que o Filho do Homem não veio para ser servido, e sim para servir, deixou para todos nós, como leu também a nossa Declaí, esse poema, sempre o trabalho está ali. Trabalho, né, e resignação. Trabalho sempre com alguma coisa, porque a gente tem que continuar a trabalhar pelo nosso aprimoramento moral e em prol do próximo. Então, queridos, obrigado aí pela atenção de vocês. Um feliz final de semana, né, queridos amigos, Soninha, Marcos, Jeane, Yara, Declaí. Muito bem, Luiz Romeus. O moço do sorriso bonito. Então, como eu digo, né, eu gosto de terminar dizendo que tudo que é bom continua e que nós temos muita programação boa na TV Nova Luz durante a semana inteira. E graças a Deus, antigamente eu ainda dominava os programas, agora não. Agora são tantos que a gente vai ficar aqui o dia inteiro. Né? Temos Marcos e Jeane por aí, temos Declaí, enfim. Vamos assistir os programas juntos, interagir no chat e ter uma excelente semana e sempre juntos, aonde quer que estejamos. Que o amor nos una e a luz nos proteja sempre. Até o próximo sábado. Um grande beijo no coração de todos. Curta e compartilhe, por favor. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz. No Rastro do Sol traz, através da psicografia de Thelma Regina, relatos de dependentes químicos desencarnados em tratamento na colônia espiritual Mansão dos Girassóis, coordenada pelo espírito Rosângela Costa Lima. O trabalho desdobra-se no plano material através do GAEROL, Grupo de Apoio Espírita Rosângela Lima, que a tem como mentora. Acompanhando esses relatos, o livro traz comentários técnicos acerca da dependência química, feitos pela equipe de tratamento do GAEROL, e anexos explicativos a respeito dos termos e técnicas citados em cada capítulo. Dessa forma, o livro se torna uma fonte ampla para aqueles que pretendem entender a dependência química sob o olhar espírita e conhecer o modelo de tratamento utilizado pelo GAEROL, que, segundo os mentores, vem do alto.